igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Depois nós iremos cantar o hino 579 do nosso cantor cristão, Olhando para Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia, por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor venha nos ajudando, nos capacitando, fazendo assim a Tua vontade em nossas vidas. Abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Que o Senhor venha dando sabedoria, Senhor. Abençoa aqueles que já estão aqui, aqueles que irão chegar. Traga-os em paz, livra de todo o mal, Senhor. Fica conosco nesta noite, Pai. Vá visitando os enfermos, toma direção na vida de cada um, Senhor. Vá repreendendo toda enfermidade, todo o mal, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vá abençoando, Senhor, a irmã Marluce, dando força, Pai. Toma ela em Tuas mãos, Senhor, e faz a Tua vontade na vida dela, Senhor. E abençoa todos aqueles, Pai, que perderam, Senhor, seus entes queridos, Senhor. Vá visitando, Senhor, vá dando força. Vá fazendo, Senhor, a Tua vontade, Pai. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas argilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor.
Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 24. O título da leitura é O Domínio Universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Salmos 24. As irmãs abram as suas Bíblias, amém? Irei para acompanhar comigo. Que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a sua justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos ler todos o 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes, para não esquecer, eu vou dar um aviso, né? Dia 15, que vai ser no próximo sábado, terá aqui na nossa igreja um encontro de mulheres, e é só para as mulheres, viu? As irmãs estão convidadas para estar aqui, né, no sábado, dia 15. Amém? E iremos ouvir agora o ministério feminino. Irá louvar o Senhor. É 7h da noite, né? É às 19h. E antes que as irmãs se aproximem, eu vou deixar aqui um versículo já. No Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo
Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E saibamos que o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém. A irmã Cicinha, ela vai explicar sobre o encontro de mulheres no sábado. Amém, irmã Cícera? E logo após, as crianças irão louvar o Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos retomando, né, o encontro de mulheres que já aconteceu aqui na igreja. Nós já fizemos por algum momento, né, nós deixamos esse trabalho de lado, veio a pandemia, não é, nos atrapalhou um pouquinho, mas estamos retomando esse trabalho. É um trabalho com mulheres, né, é um trabalho de retomada mesmo, um trabalho de fé, um trabalho de oração, é um trabalho de testemunhos, sabe, de louvores a Deus. E eu conto com todas vocês, né, porque o trabalho ele não é meu, ele é do Senhor. Não é de irmã Bia, não é de irmã Cleide, não é de Yara. E a gente conta com cada mulher que tem na igreja. Por quê? Porque são as mulheres que trazem os filhos para a igreja, são as mulheres que trazem os maridos para a igreja, são as mulheres que convidam as vizinhas para a igreja, não é? Então, é um trabalho que vai contar com essa parceria, não é? De convidar uma vizinha, convidar alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, e muitas vezes não tem coragem de vir, não é? Então, nós estamos aqui, vamos estar no sábado aqui de braços abertos, recebendo tanto vocês, né, nós que somos da casa do Senhor, como também pessoas que vocês possam convidar, mulheres, né, para escutar. Mas também é um trabalho que tem o objetivo de estudo da palavra, tá? E a gente não vai fugir disso, porque quem nos sustenta é o Senhor, né? E o estudo da palavra ele é muito importante. É importante que estejamos fortalecidos na palavra do Senhor.
Né? Louvar é muito bom, orar é muito bom, mas a palavra, ela não pode deixar de jeito nenhum de ser pregada. Né? Nós temos ouvido aqui todos os domingos o nosso pastor com palavras belíssimas, não é? Com mensagens belíssimas da parte do Senhor, e a gente não pode deixar isso cair. Né? Mesmo sendo uma pessoa diferenciada que vem, mas foi com muito carinho, né? Com um olhar de quem está ali, uma pessoa que está servindo ao Senhor, né? Uma pessoa que tem também uma vida diante de Deus para poder estar aqui junto com a gente, tá certo? Então eu conto com todas vocês, que o Senhor nos abençoe. Será uma semana de oração, de jejum, para que dê tudo certo, para que o Senhor venha operando maravilhas, para que na próxima vez já tenha gente aqui dizendo: eu já recebi do Senhor, eu tenho uma resposta de Deus para a minha vida, eu tenho um milagre que aconteceu. Porque servir a Deus é isso, né? Servir é viver de milagres, né? É chamar à existência aquilo que não existe, né? Que Deus nos abençoe. Estamos contando com a presença, né, de alguns visitantes. Raquel trouxe seus colegas hoje, né? Tem Alisson, Paula e a minha sobrinha Eduarda veio de Amaragi hoje. Raquel trouxe ela hoje, não foi, Duda? Amém. E que, como é que a igreja diz aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. As crianças, o Ministério Infantil, vão louvar o Senhor. E depois do Ministério Infantil, o Ministério de Louvor.
temer, sem chorar. Amém. Que Deus abençoe, né, as crianças e os pais também. O Ministério de Louvor. Eu gostaria que depois, no final do culto, o pastor orasse pelos aniversariantes deste mês, né? E orar por Raquel, que está aniversariando amanhã, né? Que o Senhor abençoe, né, a vida de Raquel e lhe dê muitos e muitos anos de vida, saúde, né, sabedoria na presença do Senhor, né? Que o Senhor realize o desejo do seu coração e que ela permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Evangeline também está aniversariando, dia 13, né? Também que o Senhor abençoe a Evangeline, né? E lhe dê muitos e muitos anos de vida e sabedoria a ela. E se tiver mais alguém, eu não sei, mas que o Senhor abençoe, né? Em nome de Jesus. Amém. Oi, som. Oi, som. Oi, A. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós podemos ver aqui no Salmo 92, versículo 1 e 2, que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Então, creio eu que todos nós temos motivo de sobra para agradecermos ao nosso Deus, para louvarmos o seu santo nome. Então, vamos colocar de pé e vamos entoar louvores ao nome do Senhor.
Oi, som. Perante os homens, perante todos, quero que o universo seja minha testemunha. Vou perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus vem, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante todos. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluias. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. é pra dizer que te pertenço. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Aleluias. Nós servimos a um Deus que realiza sonhos. A gente sabe, todos nós devemos ter algum sonho, né? Vários sonhos que foram realizados ou talvez muitos que não foram, mas Deus, Ele realiza sonhos. E é muito importante que os nossos sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus. Porque todas as vezes que a gente se coloca à disposição de Deus, todas as vezes que a gente coloca a nossa vida diante do altar de Deus, o Senhor, Ele guia exatamente da maneira como deve ser. E sem dúvida, no final, quando a gente olha e vê a concretização daquilo que a gente tanto desejava, a gente sente uma felicidade muito grande por saber que ali esteve a mão de Deus estendida sobre aquilo que nós desejávamos. Amém? Então o Senhor, Ele continua a realizar sonhos em nossas vidas. Matar os teus sonhos,
o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Sonhos sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebo a cura. Profetize sobre a sua vida. Aleluias. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebo a cura, recebo a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia, os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro está com a palavra.
Amém. Sim, irmãos, está conosco também a nossa irmã Tonha, a irmã da irmã Tereza, né? Ela está com seu neto ali e com a sua sobrinha, né? Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Paz de São Jesus a todos. Irmãos, nós louvamos ao Senhor por sua bondade, por sua graça. Podemos estar aqui hoje à noite. Nós teremos nessa vida pessoas que terão muita dificuldade com relação a cultuar, com relação à igreja. Existem pessoas procurando a igreja perfeita. Qual é a igreja boa para congregar? E acredito que foi Billy Graham. Ele disse assim: no dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque se você entrar, vai contaminá-la. Então, o certo é que não existe igreja perfeita. Nós precisamos procurar buscar o Senhor em nome de Jesus. Temos razões, e eu acredito que nós precisamos disso. Precisamos ter razões para estar numa igreja, né? Eu tenho uma razão para estar aqui, porque tem várias, vamos dizer assim, se pode-se usar essa expressão, tem várias opções. Então eu tenho um motivo, há uma razão para estarmos aqui, para mim estar aqui. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E como acabou de cantar agora o Ministério do Louvor, os sonhos de Deus são maiores que os meus, e como falou o nosso irmão Edson, quando os nossos sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, é uma bênção. Eu estava assistindo o culto hoje pela manhã, acho que é de uma igreja batista. Não, é outro nome, mas é igreja no estilo batista também. E o pastor estava falando sobre o som da igreja. E falando que eles estavam querendo fazer investir no som, melhorada no som. E olha que a filmagem deles, pelo menos o som da filmagem estava muito boa. E ele falou assim, aí ele disse que o pessoal do som lá tinha feito um orçamento. E o orçamento deu R$8.000, o som. Aí ele foi e disse assim, isso tudo? Aí ele disse, não, pastor, então o senhor não gasta nada. Pode deixar do jeito que está. Não mexa nada, deixa do jeito que está. Porque se o senhor quiser um som de qualidade para aqui, eu vou dar orçamento para o senhor. É mais de R$30.000. Mais de 30 mil. Aí eu fiquei pensando, Jesus, meu Deus do céu, meu Deus, como é que está o meu som? Como é que está o nosso som? Aí deram uma pichinchada lá para dar uma reduzida, para ver se os irmãos se empolgavam para colaborar, para melhorar um pouquinho o som da igreja. Aí ficou na média de R$3.000 para R$5.000, um negócio assim. Isso com muito choro mesmo. Mas, irmão, só para você ter uma ideia, um caixa de som desse aqui, ó, desse aí, ativo, um caixa desse ativo, quanto é? Um caixa desse aí, ativo, daquele de qualidade, é quanto? Uns 5 mil. R$3.000, não é menos de R$3.000, um caixa desse aí. Só o caixa ativo, com qualidade boa, não é menos de R$3.000. Esse aqui não, viu? Você não pensa que a gente está com isso tudo aqui dentro, não. Esse aí não foi 3 mil, não. Esse aí nem é ativo. Se não é ativo, já está sabendo, o passivo é menos custos. Um ativo, só um caixa é R$3.000.
Se você chamar, por exemplo, não tem aquele pessoal que monta som aí, marca o som, e chegar aqui e pedir assim para ele, olha, eu quero que você, é como se fosse recondicionar, não seria recondicionar porque seria o alto-falante, mas eu quero que você adapte esses caixas aqui para eles terem capacidade. Não pense que para cada caixinha desse ia ficar menos de R$3.000, não, para trocar o somzinho ali. Então seria uma coisa. Aí você diz, esse som tem hora que está fazendo raiva, pastor, que tem hora que faz barulho demais. Para que tanto som? Mas é justamente isso, porque nesse ambiente aqui que a gente está, qualquer som é muito barulho. Mas barulho não quer dizer que é qualidade, não, viu? Barulho não quer dizer que é qualidade. Não é? Ou seja, barulho também não quer dizer que é som, não, no sentido de som para produzir assim, um áudio para as pessoas. Não. Então, vamos orar a Deus, né, para ver quando é que a gente vai poder estar fazendo esse orçamento assim. Deu 8.000, irmão, vamos lá. Deu 5.000, vamos lá. E todo mundo dizer assim, isso é mesmo que a gente, né, vir lavar a igreja. Vai ser bem assim, em nome de Jesus. Viu? Não. A gente se assusta porque a nossa realidade às vezes é outra. A gente não está acostumado com as certas realidades. Mas eu quero que você leia comigo o texto bíblico em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37, a partir do versículo 1. Sim, falando de som, esses 2 caixas aqui de cima nós ganhamos. Quando a gente foi comprar esses caixas, quando foi ganhar esses caixas, a pessoa que foi doar esse caixa chegou na loja e pediu assim, vamos ver um caixa bom aí, mas me levou para que eu pudesse, já que eu estou na igreja e acompanho um pouquinho de som, não entendo, mas acompanho para ver se eu tinha uma opinião. Aí quando chegou lá, o rapaz mostrou um caixa para a gente, por exemplo, que levava 2 alto-falantes desse, ou seja, seria o peso desses 2 caixas, e era um caixa ativo, e dava mais ou menos uns R$2.000. E eu olhei para esses 2 aqui, eu digo, melhor do que ter um caixa só ativo, é melhor a gente ter 2, que não seja ativo, a gente liga no som que a gente tem e funciona. Eu não sei se eu fiz uma boa escolha, não, viu? Eu não sei se eu fiz uma boa escolha, porque o caixa ativo seria melhor para a gente fazer até um culto fora, um culto numa casa dos irmãos é até melhor. E esse aí a gente vai ter que levar um alto-falante, vai ter que levar um caixa ou 2 e levar as máquinas. Diferente. Mas eu queria ter o som dividido. E aí ficou melhor um caixa de um lado e outro do outro. Vamos ler a palavra do Senhor? A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize
filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Oremos. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor. Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença, como é bom, Senhor, ouvir a tua voz, te adorar, te servir. É isso que nós estamos aqui nessa noite a fazer. Mas queremos rogar, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua santa palavra. Que o Senhor fale às nossas vidas. Que seja, Senhor, o teu nome glorificado e que haja entendimento, ó Deus, para o teu povo, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja é lugar de vida. A igreja é lugar de vida. É lugar onde nós esperamos que o Espírito Santo, ele atue, ele mova, ele fale, ele faça. Mas a igreja, é claro, que tem sido transformada em muitas coisas, menos a igreja como deveria ser. Por exemplo, a igreja é lugar de ser abençoado? Sim. A igreja é lugar de receber vitória de Deus? Sim. Mas a igreja, ela não pode ser apenas a igreja onde eu penso, eu vou lá, porque eu indo lá, a minha família vai ser restaurada. Eu vou lá, porque se eu for lá, a cura vai vir na minha casa. É vida, a igreja é lugar de vida. O povo de Deus, o povo de Israel, era o povo de Deus para sempre. Deus escolheu Israel para ser o Israel de Deus, o povo escolhido, o povo eleito dele. E havia momentos que esse povo se portava totalmente contrário a esse propósito, a esse plano de Deus, a ponto deles não desfrutarem daquilo que eles deveriam desfrutar, usufruir na presença de Deus, ou como um povo de Deus a quem eles pertenciam realmente. Se você observar, por exemplo, a gente pregou aqui, já faz dias, mas nós já pregamos aqui, por exemplo, sobre o cativeiro de Babilônia, sobre os sonhos de Nabucodonosor, sobre o seu orgulho, não é? Quando ele se orgulhava e dizia que o mundo todo agora conhecia o seu poder, vê o que ele tinha conquistado o mundo todo, o povo de Israel era subjugado a ele, e quando ele desafiava tudo e todos, Deus fez com que ele passasse a viver como um animal, no campo, como o jumento lá, o burro, a égua lá no mato, comendo, pastando. Por quê? Porque zombou de Deus. Mas só que esse homem que zombava de Deus, o problema é que ele se denominava o poderoso, a potência. Ele achava que ele podia tudo. Mas o povo de Israel só era escravo de Babilônia por causa da sua desobediência a Deus.
Deus entregou Israel ao cativeiro da Babilônia. E aí, irmãos, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui no livro do profeta Ezequiel, Deus usando o profeta para profetizar a esse povo restauração. É disso que esse capítulo 37 do livro de Ezequiel fala. A restauração do povo de Deus, do povo de Israel. Um povo que Isaías profetizou, mas eles não quiseram ouvir. Jeremias profetizou, eles não quiseram ouvir. Tantos outros profetizaram. Se nós, por exemplo, nós vamos ver que Jeremias lamentava, chorava a rebeldia desse povo. E aí o Senhor usa o profeta Ezequiel para trazer a mensagem de restauração a esse povo. Vamos pensar nesse texto e na história desse capítulo 37 de Ezequiel, como as lições que a gente pode tirar disso, desse texto, desse registro da história do povo de Deus. Quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, irmãos, esse povo de Israel, você vai ver que o Espírito do Senhor, que o Senhor levou o profeta a andar no vale, a caminhar naquele vale e ver a quantidade de ossos secos que haviam naquele vale. Foi a visão que Deus deu àquele povo. Só que depois que ele profetizou, depois que aquele povo se levanta como um forte exército, você vai ver que o Senhor diz ao profeta que esse povo é o povo de Israel, é toda a casa de Israel. E diz que esse povo de Israel está dizendo isso, que nós somos ossos, sem vida, sem ânimo, sem forças. Era assim que estava o povo de Israel. Então a primeira lição, vamos assim dizer, que a gente pode tirar desse texto, ou da história do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, é que a crise, o desespero, a situação, a circunstância não limita o poder de Deus agir. Não existe nada nessa vida que possa limitar o poder de Deus para agir. E eu aí, quando eu penso nisso, eu me lembro de é claro que a irmã talvez faltava informação e talvez era a formação que aquela irmã tinha, mas eu ia celebrar a ceia todo mês. Quando o pastor não podia, eu sempre estava lá celebrando a ceia. A irmã Bia chegou aí comigo algumas vezes lá em Siriaé, e nós estávamos lá em um culto celebrando, para celebrar a ceia do Senhor, e deram a oportunidade à irmã, e a irmã observou que tinha uma jovem lá na igreja. A igreja lá, as irmãs não usavam nenhum objeto, né, nenhum brinco, nenhum cordão, a igreja não usava. Aí tinha uma irmã visitante, alguém visitando de brinco. E a irmã se aproveitou lá na frente, se empolgou, se encheu de tudo que era poder, encheu de tudo que era espírito, e começou a falar e a dizer: Deus, um dia eu estava no... E ela começou dizendo que um dia ela foi para uma vigília e estava muito poder e muito fogo, e o Senhor de repente bradou no meio da igreja e disse: eu não posso operar. Eu não posso operar por causa do brinco que está na pessoa, fulano, uma pessoa aqui. E tem coisas, irmãos, que a gente não pode ser tolerante, não. E eu não sou tolerante com certas besteiras, não, viu, irmão? E eu estava lá para celebrar a ceia. Quando chegou o oportunidade, eu fui e disse assim: irmã, Deus te abençoe e tenha compaixão de todos nós temos nas nossas limitações e fraquezas, defeitos. Mas o meu Deus, eu disse assim no culto: o meu Deus, nem o inferno, nem o diabo impede dele operar, quanto mais um brinco. O meu Deus não deixa de operar porque tem um brinco no meio do salão, não. Ele não deixa de operar por isso. Mas existem muitas coisas assim, né? Muitas pessoas que acreditam, que querem limitar o poder de Deus à informação que ela tem, é claro. Mas, irmãos, pode ficar certo que de tudo que você já soube, de tudo que você já sabe, de tudo que você conhece sobre Deus, de toda a informação que você já tem sobre Deus, isso é muito pouco. Deus é muito mais do que tudo que você sabe. Deus é muito mais do que tudo que você entende dele. Não tem como você pegar Deus e pensar que Ele está dentro do seu entendimento, está dentro da sua mente. Não está, não cabe. No dia que Deus couber dentro de todo o meu raciocínio,
ele deixa de ser Deus. Você vai ver a confusão que é criada pelos teólogos, pelos cientistas, pelos estudiosos. O cara faz um curso de teologia 3, 4, 5, 6, 8 anos de teologia, pregando e ensinando na igreja. Daqui a pouco ele está fora da igreja, dizendo que não é mais pastor, não é mais crente, que nem acredita mais em Deus. Então você vai ver que Deus não se resume ao conhecimento, à informação. Deus não está limitado à teologia, Deus não está limitado ao grau de conhecimento que a pessoa possa ter. Deus é infinitamente maior. Ele é eterno. Tem algumas coisas que você já sabe que ninguém mais tem, né? São atributos que são chamados assim na teologia, diz que são atributos que somente Deus tem. Atributos que Deus ele não divide com ninguém. Por exemplo, Deus é santo, puro, essa perfeição de Deus ninguém tem. Ninguém há. Em ninguém existe. Ele é onisciente, ninguém é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Mas uma das coisas que definem Deus é a sua eternidade. Ele é eterno. Nada deu existência, nada deu sentido a Deus. Ele é que criou todas as coisas. Então não podemos pensar Deus e limitá-lo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que não existe crise, não existe angústia, não existe tempo, não existe doença, não existe sofrimento, não existe nada nessa vida, por mais difícil que seja para a gente, que limite o poder de Deus, a ação de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. A palavra crise, já que eu citei, não existe crise. A palavra crise, ela ela no latim, crises no latim, que não vai adiantar muita coisa aqui, mas só para a gente ter uma ideia, crises no latim se escreve C-R-I-S-I-S, no latim. No grego, ela se escreve K, com K-R-I-S-I-S. Assim, isso aí não é mais grego, já é português também, né? Mas assim, a tradução no grego, ela se escreveria assim, para escrever para o português seria com K. Mas tanto no grego ou como no latim, a origem dela, a definição de crise, isso é muito bom para a gente que lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, para a gente que está na fé, esperando respostas de Deus, provisão de Deus para a nossa vida. A palavra crise, quando cita a crise, a gente já pensa momento difícil. Não é isso? Você não vai pensar crise como momento de alívio. Não, crise já está dizendo, é hora de sofrimento, é hora difícil, é hora amarga, é hora de dor. Mas a palavra crise, tanto no latim ou no grego, então vamos dizer assim, para a gente, a tradução da palavra crise, o que ela significa é um momento de evolução. Ela dá origem a origem dela é isso, a definição dela é um momento de evolução. Por exemplo, de uma doença, pode ser de uma doença para a morte, mas também de uma doença para a cura e a vida. Ou seja, se prepare, porque se você está vivendo uma crise, uma dor, você está em um processo de evolução. Você está a caminho de um milagre de Deus na sua vida. A gente, às vezes, irmãos, como é que eu posso dizer? A gente está acobertado biblicamente, e quando se traz isso para escrita, digamos assim, para deixar por escrito isso para nós, para a nossa literatura, nós estamos acobertados de uma fonte de poder de Deus, de milagres de Deus sobre a nossa vida. Que até na crise, até no momento de dor, nós estamos vivendo um momento de evolução, um momento de transformação, ou seja, vamos definir assim, a crise é um tempo de oportunidade na vida do cristão. Deus está lhe dando a oportunidade quando você está vivendo, quando você está sofrendo, quando você está passando por luta, quando você está enfrentando a crise. Então, primeiro, crise é um momento, ou melhor, não pode jamais impedir ou limitar a ação soberana de Deus na história ou na nossa vida. Segundo,
o Senhor, o milagre que aconteceu lá em Israel, o milagre que acontece ali, a restauração não é obra humana, mas é iniciativa de Deus, a divindade é iniciativa dos céus. A nação de Israel não podia levantar-se. Um vale de ossos secos não se mexe, não se movimenta, não havia neles esforço próprio que pudesse trazê-los, erguê-los, colocá-los de pé. Ou seja, ou Deus se manifestava, ou estariam totalmente perdidos, destruídos, aniquilados. Mas que bom que o nosso Deus é Deus que age. Deus age quando Ele age na vida da igreja, no meio da igreja, no meio do seu povo, Ele age trazendo restauração. Dele vem a nossa cura, dele vem a nossa libertação, dele vem aquilo que nós não conseguiremos em nenhum outro lugar. É Deus que pega aquele que está caído e o ergue e o põe de pé para a glória do seu nome. Aí nós vamos vendo no relato do texto que havia uma necessidade desse povo de ser restaurado. Esse povo precisava de restauração, estava desprovido de vida sobre eles, não havia vida naquele povo. O versículo 11 diz assim: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Não há vida, não há vida. A necessidade de vida, a necessidade de restauração. Eles dizem que estavam em sepultura, no versículo 13. Em outras palavras, eles haviam antecipado a própria morte. Fizeram isso quando? Quando rejeitaram os conselhos de Deus, quando rejeitaram a vida. O povo de Deus estava disperso, o povo de Deus estava espalhado. Ou seja, havia falta de vida, sim, mas havia também a falta de comunhão. O pecado ele destrói, o pecado ele dispersa, o pecado ele separa, o pecado distancia-nos. O pecado separa, ele divide, ele afasta. E é isso que acontecia com o povo de Israel, havia falta de comunhão em Israel. E às vezes a vida nossa, nos dias de hoje, é assim também. Às vezes há muros que nos separam, há fendas abertas nos relacionamentos, as pessoas, mesmo estando às vezes dentro da mesma igreja, estão distantes. Já viu falar em gente que não se bica, não tem essa história, né? Da igreja, às vezes, tem gente que não se bica com o outro. Quando era para a gente estar cheio de bitoca dentro da igreja, não era? Não é bitoca, né, que chama, né? Né? Dá uma bitoca, é bitoca, né? Ué. Tem hora que a gente tem que dizer besteira mesmo para encaixar as coisas, né? Não é bitoca. Eu estou falando, né? Dá uma bitoca, irmã Bia, né? A irmã Bia vai dar uma bitoca em mim. Já pensou, tem gente que não se bica, gente que não se suporta, irmão, dentro da igreja do Senhor às vezes. E sabe que separação, distanciamento, irmãos, não suportar, não tolerar, é pecado, irmãos. O Senhor nos chamou para vivermos em comunhão. O propósito de Deus é que haja uma família, que haja um corpo, que haja um grande exército dele e para a glória dele. E o povo de Deus estava lá, disperso, separado, era osso para tudo que é lado. Ninguém sabia quem era o osso de quem, qual era o osso de quem ali. Estava tudo perdido naquele vale. Imagina a gente dentro da igreja e tudo perdido, irmão, sem se encontrar, sem se encaixar, sem se enquadrar, sem saber qual é o nosso lugar, sem saber qual é a nossa posição, sem saber quem somos nós diante do Senhor. O povo de Deus estava como um vale de ossos secos. Era esse o estado deles, mortos, diz a palavra. A situação de Israel é a de muitos crentes ainda hoje na igreja. É a ausência de vida,
ausência de alegria, ausência de prazer na casa de Deus, não se deleita nas coisas de Deus, não se deleita na oração, não se deleita no louvor, nada o alegra, nada o satisfaz. Gente que está esperando o motivo, a razão para se alegrar. Quando ela tem tudo isso, tem um ambiente de comunhão, está no corpo de Cristo, está na presença do Deus soberano e eterno, pode desfrutar dessa alegria agora e fica protelando, deixando para depois. E se esvaindo no vale de morte, no vale de sepultura. Tem muitos crentes dormindo, ou talvez alguns imitando o mundo. Gente brincando, crente que está brincando com o pecado. Coisas que matam, que destroem a vida espiritual, a vida de comunhão com Deus. Tem gente vivendo essa vida, e nessa vida assim. Esse povo de Deus, o que eles se manifestam é sinais de morte. O morto, ele não tem fome, ele não tem apetite. Não. Tem tanta gente nessa vida que não quer se alimentar das coisas de Deus, que não se alimenta, não lê a palavra, não degusta a palavra, não desfruta a palavra. Eu falei que hoje, eu estava ouvindo o pastor falando do som lá e do orçamento, mas só teve somente isso não. Teve coisa muito boa também, teve coisa boa. Ele disse assim, a gente tem que ser como uma vaca. Ele também falou isso. Ele disse, a gente tem que ser como uma vaca. A vaca está lá no pasto, você vê a vaca deitada, parece que ela está cochilando e parada, mas ela está lá deitada, enquanto ela deita, ela está remoendo. Ela está remoendo. Ela colocou o capim, entrou e ela está regurgindo aquilo, mastigando aquilo, e os ingredientes daquela ração que ela comeu está indo para os determinados lugares do seu organismo, do seu corpo. Nós precisamos nos alimentar da palavra, ter fome da palavra, querer mais de Deus, querer nos alimentar das coisas de Deus. Tem gente que perdeu o apetite pelas coisas de Deus. Não sei se você ouviu, foi hoje? A Alessandra estava mostrando para mim um Cláudio Duarte, não foi hoje? Foi um videozinho de Cláudio Duarte, um trecho que ele foi para uma igreja. Não sei se vocês ouviram isso, e ele eu acredito que muita gente aqui já ouviu o Cláudio Duarte, né, no TikTok, aí em tudo que é lugar tem mensagem dele, pelo menos parte já tem das mensagens, além dos vídeos completos de pregação dele. Mas ele disse que foi para uma igreja pregar, e quando chegou lá, antes dele pregar, o pastor pediu assim, irmãos, um pouquinho para o Cláudio Duarte, pediu para ele ter um pouquinho de paciência, que ele ia mostrar um vídeo divulgando alguma coisa lá. Vou fazer uma divulgação aqui. E quando botou lá um telão na igreja, o telão que faz essa demonstração dos textos bíblicos, quando botou lá, a Globeleza dançando. O pastor Cláudio Duarte disse, misericórdia, meu Deus do céu, que lugar eu vim pregar, que isso é lugar de ninguém. E disse que foi mesmo, ele disse, a Globeleza lá pelada, dançando, no meio do culto, o pastor botou. Aí quando terminou o vídeo, ele perguntou para a igreja, vocês já acham que isso aqui está certo? Esse é ambiente para a gente ver o vídeo que eu postei aqui para vocês agora? Quem concorda que isso aqui não é ambiente para a gente ver esse vídeo? Por quê? Por que não? Porque aqui é a casa de... E por que passa lá na sua sala, na sua TV? Aí pastor Cláudio Duarte foi e disse assim, agora eu entendi, agora eu estou no lugar certo para pregar. Agora eu estou no lugar certo para pregar. Mas não é mesmo, irmãos, olha, o pecado ele tem entrado sorrateiro dentro da casa nossa, dentro das nossas casas. Você quer ver uma coisa? Dificilmente, eu mesmo, pastor Alessandro, dificilmente você pare, até mesmo as lições de escola bíblica da igreja, que você encontra hoje, dificilmente elas falam, por exemplo, sobre vestimenta. O mundo tem, assim, tomado conta da mentalidade cristã. A igreja tem sido envolvida com esse raciocínio que o mundo tem, que ainda esqueceram de mensagens que são bíblicas, que são essenciais para a igreja, principalmente sobre vestimentas, como o cristão se veste, como o cristão deve vestir. Existem valores até na maneira de se vestir. Não define a salvação, não. Salvação é Cristo, mas define valores da nossa vida.
Então o povo de Deus estava lá, sem apetite, não se alimentava, não queria comer nada que viesse de Deus. Insensível é uma outra característica, é algo que o morto não manifesta nenhuma sensibilidade. Você vai no velório, chega lá, todo mundo chega um chora, tem gente que vai lá, se abraça com o corpo lá, às vezes no velório, ele reage, ele não faz nada. Não há vida, não há sensibilidade. Tem muita gente insensível na casa do Senhor. Irmãos, olha, tem crente, eu vou dizer a você, tem hora que eu estou em casa assistindo um filme, daqui a pouco eu estou olhando para a minha casa e eu estou bestando, chorando, uma cena lá, estou chorando. Eu digo, meu Deus, a palavra do Senhor é tão preciosa, é tão maravilhosa, e a gente vem para a igreja todo domingo, se sai da igreja não derrama uma lágrima com a palavra santa do Deus eterno, que nos privilegia de estarmos na casa dele recebendo algo do céu, que é a sua palavra. A gente às vezes sai frio e volta gelado, entra frio e sai gelado para casa. Aí vem dizer que foi o pregador. Não, irmãos, a palavra é a palavra. Olhe para ali. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, mas o Senhor vai dar vida a eles. Eles dizem que estão exterminados, mas o Senhor deu vida a esses ossos. Que mensagem maravilhosa. O morto recebe vida. Aí eu vejo lá um filme, e tem um filme desse cara, um dia desse que eu quase me acabava. Eu digo, vou assistir mais não. A menina, acho que era câncer, eu sei lá, a menininha no hospital. E ela ia na sala do homem lá, e o outro doente, e ela ia lá, e ela dava muita força ao homem, e eu já estava me acabando, daqui a pouco quem vai para o hospital sou eu morrendo. Não, eles botam a cena e botam mais um som, ajuda aí, pregador, bota, né, o tocador, né, e bota um somzinho lá, né, e vai mexendo, e aí daqui a pouco está bestranhado, chorando. Mas a gente é insensível, às vezes, com as coisas de Deus, vida eterna, salvação, louvado seja o nome do Senhor. A gente está frio, morto, não recebe nada de Deus, não tem ação nenhuma, está separado da vida. A morte separa, a morte afasta, a morte deterioriza a pessoa. Você já prestou atenção, por exemplo, eu não sei você, mas eu já tive momentos viajando, por exemplo, que eu estou no mundo, senta uma pessoa perto de mim, dá vontade de eu sair. Acaba fedorento, catingoso, suado. Não gosta de tomar banho, não gosta de nada de que é cheiroso. Acaba chega perto da pessoa para matar a gente numa viagem. 5 horas da manhã naquele carro, irmã Raquel. 5 horas da manhã a gente sai naquele carro, irmão Edson, né, vai nele também. Frio, não abre janela, não abre nada, gelado. Aí o caba senta perto de mim, um caba novo ainda, com um livro lendo. 5 horas da manhã, ainda está escuro ele lendo. Meu Deus, se o caba lê tanto, se quer tomar um banho. O que é isso? A gente não suporta o caba vivo. Imagina se fosse morto. A morte separa, a morte afasta a gente, a morte distancia a gente. Ninguém quer estar perto do que fede, quanto mais do que morreu. Infelizmente, é assim que estava o povo de Israel, irmãos. E às vezes nós estamos assim. A gente está suportando um outro, mas o Espírito Santo olha e sente o cheirinho da gente bem desagradável. Não há vida. O Espírito Santo não se engana. Mas aí, nós chegamos a uma outra parte desse texto, que é a parte da restauração. Existe toda essa situação, mas vem o momento, vem o tempo da restauração. E aí, Deus toma a iniciativa da restauração, é Deus. Os ossos não se movimentavam para nada, ninguém pediu socorro naquele vale, é Deus. Deus é quem age, tudo provém de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, é Ele quem nos justificou, e é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos levanta da morte, é Ele quem faz com que nós tenhamos um princípio e uma continuidade de restauração. Isso vem de Deus. Versículo 2.
Ele está dizendo o que é que o profeta diz? Ele me levou de um lado para outro. Deus leva o profeta para o vale de ossos secos. Deus leva o profeta para aquele lugar, o povo está lá, os ossos estão lá, os ossos não agem, os ossos não têm sensibilidade, os ossos não desejam, não tem ação nenhuma, mas o Deus leva o profeta para aquele lugar. Versículo 3. Deus chega para o profeta e fala com ele. Ele me perguntou. É Deus que fala com o profeta, é Deus que pergunta ao profeta, é Deus que diz a ele: filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? Deus leva o profeta, Deus pergunta ao profeta, e o versículo 4, então ele me disse, é ele que diz ao profeta: pregue, profetize, é ele, Deus, quem manda o profeta a profetizar. A iniciativa é de Deus. E o versículo 5, toda ação, assim diz o soberano Senhor a esses ossos. O profeta diz: não sou eu, assim diz o soberano, o Senhor. Toda ação de restauração vem de Deus. Toda ação de transformação é divina, é Deus quem faz, é Deus quem age. E aí Deus age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus pergunta ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Se essa pergunta fosse feita a um cético, ele diria: é impossível. Se ele perguntasse ao incrédulo, ele diria: jamais. Mas ele perguntou a Ezequiel, ele perguntou ao profeta, e o profeta respondeu: Senhor, tu o sabes. O Senhor pode, o Senhor tem o poder, é o Senhor que iniciou a restauração, é o Senhor que olhou para o vale, é o Senhor que olhou para a crise, é o Senhor que olhou para mim na dor, é o Senhor que me vê no meu sofrimento, é o Senhor quem fala com esse povo. O Senhor sabe, o Senhor pode. Então não importa quão profunda é a sepultura, quão imenso é esse vale, o que importa é que Deus, Ele fala, tem uma iniciativa, Deus vai fazer um milagre. E qual é o instrumento que Deus usa? Ele diz para o profeta: profetiza, no versículo 4, profetiza. Ele diz: use a palavra, fale, diga as minhas palavras, diga o que eu mandei dizer, diga a esses ossos: ouve a palavra do Senhor, profetize a eles, fale para eles. Deus chama os mortos pela palavra, Deus fala conosco mesmo no meio da dor, através da sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz que o Evangelho, a palavra, é poder de Deus para a salvação. Uma outra coisa, qual outro instrumento que Deus usa? O Espírito Santo. O versículo 5 ele diz isso, que o Espírito entra nesses, entrando neles, eles terão vida. O Espírito vem, o Espírito do Senhor entra neles, e eles recebem vida. Veja o que é que diz o versículo 9 e o 10. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. O soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. O 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles e receberam vida. E se puseram em pé, era um exército enorme. O Espírito Santo é quem dá vida, é quem gera vida, é quem produz vida. Mas aí nós temos o processo. Quando vem a palavra e quando vem o Espírito Santo, o que é que acontece naquele lugar? Os versículos seguintes vão dizer, versículo 11: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
os ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Essa é a condição daquele povo. Mas quando eles ouviram a palavra, quando eles ouviram a profecia, quando eles ouviram a mensagem profética, quando eles ouviram o profeta falar, e quando o Espírito do Senhor entrou neles e veio sobre eles, o texto diz: houve um ruído. Eles ouviram um barulho. Ele ouviu um barulho de ossos se mexendo, e ossos juntando com ossos, ossos batendo nos ossos. Mas ele diz que isso ainda não havia vida, não havia espírito, a vida não estava neles ainda. Mas houve barulho, houve um ruído. Mas há uma coisa que nós aprendemos, que mesmo barulho, ruído, não é restauração. Grito não é restauração. Agitação não é restauração. E Ezequiel, ele não confunde barulho com criação, ele não confunde atividade com unção, ele não confunde agitação com avivamento. Ele sabe que Deus tem muito mais do que aquele ruído. Deus tem muito mais do que aqueles ossos se juntando e batendo entre si. O que acontece depois é que os ossos que estavam espalhados se ajuntaram, voltaram às origens, ficaram em ordem, cada osso procurou o seu osso, e se formaram os esqueletos, mas ainda eram apenas ossos sem vida, eram apenas esqueletos, não havia fôlego. Talvez nós aqui já ficássemos satisfeitos em ver um lugar onde os ossos estavam todos dispersos e agora já tinham os esqueletozinhos formados. Talvez isso para a gente já representava muita coisa, já parecia muita coisa. Mas a pergunta é: um bando de esqueletos não ia formar um exército para guerrear as guerras de Deus. Deus queria levantar daquele vale de ossos, daquele cemitério, Deus queria levantar um forte, um poderoso exército. E aí, é isso que o Senhor faz. E a outra ordem que vem é que eles criam tendões e criam carnes. Eles agora estavam de pé. E não eram mais apenas esqueletos. Agora eles tinham um corpo, eles tinham tendões, eles tinham carne. Havia agora uma estrutura. Agora já pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, podemos ter doutrina, podemos ter preceitos, podemos ter religião, podemos frequentar a igreja, mas o que nós precisamos é de vida, e só o Espírito de Deus é quem nos dá vida. Vida que é gerado pelo Espírito do Senhor. Mas eles não receberam apenas tendões e carne. Na sequência vai dizer que veio sobre eles pele. O corpo recebeu pele, por sobre as carnes, os tendões vieram as peles. Então agora eles não eram mais apenas corpo formado com tendões, ossos, tendões e carne. Eles agora tinham aparência. Eles agora talvez já tinham certa beleza, mas ainda estavam mortos. Ainda eram cadáveres. E aí a gente pode entender o seguinte, que a gente pode até, irmãos, parecer filhos de Deus. Podemos até aprender verbetes evangélicos ou vocábulos de crente e ainda assim não estar vivo, não ter vida, porque quem gera vida, quem produz vida em nós, quem nos restaura é o Espírito do Senhor. Se você observar, por exemplo, Jesus teve muitos confrontos com os fariseus. Fariseus, o que eles tinham era sabedoria, eram mestres da lei, sabiam sobre doutrina, sabiam sobre o ensinamento do texto sagrado, sabiam muito bem sobre isso, mas a Bíblia diz que eles eram bonitos por fora, estava tudo bem por fora, era como sepulcros caiados, mas dentro deles o que havia
eram o que há dentro dos túmulos. Era a morte. Não havia vida. Eles cheiravam mal. Era o que Jesus queria falar. É preciso mais. É preciso que o Espírito Santo nos vivifique. Nós estamos precisando acordar e pedir: Espírito Santo, nos vivifica. Espírito Santo, nos traz vida. Cuidado, né? Alessandro ministrou essa semana lá no estudo dos jovens, lá no Bongi. Deu errado para ele. Ele foi citar algo assim, para pedir a cada dia para se converter. Aí o caba lá entendeu logo. Disse: quer dizer que você crê que uma vez salvo para sempre? E Alessandro ficou com medo e disse: não, creio não. Alessandro disse: creio. Aí começou, aí se girou. Eu disse: eu queria estar lá, porque eu queria ouvir alguém perguntar assim: você é calvinista, que é o que crê uma vez salvo para sempre? Eu dizer: Deus me livre. Ou, então você é arminiano? Ainda Deus me livre também. Eu quero ser de Cristo. E eu creio que o Cristo que me amou, o Cristo que me salvou incondicionalmente, não foi a minha condição, não foi pelos meus méritos, mas Ele me amou, Ele me salvou. Eu creio que nós precisamos a cada dia pedir: Espírito, vem e vivifica-me. Aquilo que está morto em mim, aquilo que está apodrecido na minha vida, tira, Espírito Santo, transforma, vivifica a minha vida. Nós precisamos do Espírito. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército numeroso, diz a palavra do Senhor. Só o Espírito pode regenerar, só o Espírito Santo pode transformar, só o Espírito Santo traz restauração, só o Espírito Santo faz do nosso interior jorrar rios de água viva. Só o Espírito de Deus na nossa vida. E o resultado, qual foi? O resultado foi que os ossos secos passaram a viver. Ei, Deus pode levantar hoje, ainda agora, nessa noite. Ele pode levantar aquilo que está caído. Ele pode reerguer. Ele pode tirar da cova, da sepultura. E não importa a profundidade, não importa o tempo desse estado de morbidez, não importa. Ele é poderoso para fazer a obra que é dele: restauração, vida abundante. Ele é poderoso, esse Deus é poderoso. Os ossos saíram da sepultura. Versículos 12, 13. Diga: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu sou na vida de vocês. Eu tenho todo o poder na vida de vocês. Não importa quão profunda seja a sepultura, nós teremos uma experiência profunda com Deus eterno, com Deus soberano. Nós falamos que eles estavam dispersos. Era esse o estado deles naquela sepultura, naquele vale. Estavam dispersos. Mas quando o Espírito do Senhor veio, quando o Espírito do Senhor entrou neles, nunca mais Israel se tornou, nunca mais Israel se comportou, nunca mais Israel foi duas nações. Acabaram as mágoas, as fissuras. Israel passou a ser o povo de Deus, o povo do Senhor. O povo passou a viver em comunhão. Comunhão entre eles, mas comunhão, principalmente, comunhão íntima e contínua com Deus. Versículos 26 a 28, para nós encerrarmos. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei.
e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. É do Senhor que vem a nossa restauração. É do Senhor que vem a nossa santificação, porque é Deus que porá o seu santuário no meio do seu povo. No dia, irmãos, que a igreja deixar de ser santuário de Deus e o santuário de Deus estiver no nosso meio, entre nós, nós veremos claramente a manifestação sobrenatural do Deus, o soberano Deus, todo-poderoso, agindo entre nós. Para sempre, ele diz. Ou seja, qual seria a definição disso? Seria o seguinte: que milagre, os ossos recebem carne e tendões, recebem pele, recebem vida. Os ossos estão juntos e agora já são um forte exército. Mas o que é que importa para esses ossos? O que é que importa dentro desse vale, para esse povo que está saindo desse vale? O que é que importa para eles? Qual é a maior recompensa para esse povo? A maior recompensa é o santuário de Deus no meio deles. Ou seja, a maior recompensa da nossa vida é Deus presente. A maior recompensa da igreja é Deus no meio dela. A maior recompensa para mim é Deus na minha vida. A maior recompensa, a maior herança do cristão é Deus. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Tenha vida em Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. O profeta Ezequiel foi levado até um vale de ossos. Ossos sequíssimos. Tudo fora do seu lugar. Tudo desarticulado. Tudo separado. Tudo perdido. O que poderia haver ali apenas era mau cheiro. Qualquer um que olhasse para aquele vale de ossos, diriam: está acabado, está destruído, está arruinado. Como o próprio povo de Israel que estava lá, era aquela condição, aquilo representava o povo de Israel, dizia de si mesmo: estamos arruinados. Não importa se estão dizendo para você, não importa se a circunstância à sua volta quer convencer você de que está acabado, de que está arruinado, de que está finalizado, não importa. O que importa é que há uma voz do Senhor dizendo: profetiza, profetiza, fale, diga que há vida, diga que há esperança, e diga ao Espírito: venha dos quatro cantos e sopra nesse lugar, entra nesse lugar. Então, se as coisas dizem não tem jeito, creia, o Espírito do Senhor dá jeito. Deus tem solução, Deus pode mudar. Creia que na sua vida, que na sua história, que na sua casa, Deus pode mudar, que na sua família, Deus pode mudar. O fim é Deus quem vai determinar, é Deus que escreveu a sua história, não é o momento, não são as circunstâncias, Deus escreveu a sua história. Que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus para a sua família, para a sua casa, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar a Deus, nós vamos orar agradecendo a Deus, né, pela vida dos aniversariantes, né? A Raquel, que aniversaria amanhã. Quem é? É Vinha, que vai fazer 13 anos depois. Ah, não, né? Ah, não, ela vai aniversariar no dia 13. Ai, meu. Daqui uns dias a gente vai para o aniversário de 13 anos dela também. Mas agora é por de quanto? 7 anos? Pronto. Vai ser 7 bolos na casa de Evinha. Uma churrasqueira bem cheia. Está todo mundo convidado para amanhã levar o churrasco.
Mas vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor pela vida de Raquel, pela vida de Evinha. O Sebastião aniversariou segunda-feira, não foi? Foi na segunda? Foi quando? Na terça-feira. Não foi, Sebastião? Ficou mais velho. Vamos orar também agradecendo a Deus pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a vida de todos que estiveram aqui hoje à noite, pela bênção que Deus nos deu de estarmos aqui diante da sua palavra nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade, por teu amor, por tudo, Senhor, que o Senhor nos concedeu nessa noite, momentos de adoração, momentos de louvor, momentos de contrição em tua presença, momentos de quebrantamento, momentos de ouvir a tua palavra que nos choca, que nos acorda, que nos ressuscita e restaura, que nos constrange, mas que nos consterna, Senhor, nos traz para os teus pés, e nós te louvamos por isso. Que bom é estar na tua casa, Senhor. Que bom é esse momento, meu Deus. Que bom estar na tua presença, Senhor. Deus querido, nós queremos orar ao Senhor, pedir a Deus pela vida dos jovens, Senhor, que a tua serva, a nossa irmã, pediu oração por ele, dizê-lo, Senhor, que o Senhor seja com ele, que o Senhor o ajude, que o Senhor, ó Deus, segundo a sua misericórdia e graça, que o Senhor restaure a sua saúde nesse momento tão difícil, que o Senhor esteja também abençoando a sua família. Continuamos, ó Deus, rogando, ó Deus, a tua graça, a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que também não puderam estar conosco aqui hoje à noite, mas que o Senhor, Deus, esteja relevando restauração, transformação nas áreas que precisam, nessa família, nesse lar. Sim, meu Pai. Oremos, ó Deus, oramos também, Senhor, por aqueles que acompanharão este culto pelas redes sociais, pelo YouTube, que o Senhor esteja derramando graça sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Queremos, ó Deus, orar também agradecendo por mais um ano de vida que deste, Senhor, ao nosso irmão Sebastião na terça-feira. Queremos agradecer, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando e lhe dando forças em nome do Senhor Jesus, lhe dando sabedoria e graça, abençoando toda a sua família. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um ano de vida que estás dando a Raquel no dia de amanhã, que o Senhor continue abençoando-a, lhe dando saúde e sabedoria. Ó Deus, que o Senhor continue derramando a bênção sobre a vida dela, sobre a vida, Senhor, de Evangeline, Senhor, que ela cresça, Senhor, a cada dia com sabedoria, trazendo alegria para a sua família, para os seus pais, e que estejam, Senhor, na tua casa, adorando, servindo ao Senhor, sendo, ó Deus, usados pelo Senhor para a glória do seu nome, Pai. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela vida de todos que estiveram conosco nessa noite, dos que nos visitaram. Sim, Senhor, que o Senhor abençoe a família de cada um em nome de Jesus, dando tanto quanto eles precisam, Pai amado. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome precioso de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus a todos.